Nesse vídeo que a gente vai reagir do que o Felipe Albuquerque falou sobre o futuro do Paysandu, também falou sobre alguns jogadores que devem ficar no Paysandu e também vamos falar aqui do Wesley Garcia, também ele falou muito, ele revelou alguns pontos aí que com certeza alguns torcedores estavam muito curiosos para saber, ele vai revelar nessa entrevista que eu vou trazer para vocês, beleza? Então já deixa o like, se inscreva no canal e acompanhe tudo que acontece nos bastidores do Papão da Curuzu. Eu trago aqui no canal Bancada Bicolor, beleza? Então vamos lá para a entrevista do Felipe Albuquerque, executivo do Paysandu, que com certeza vai ficar na temporada 2025 também. Vamos lá. Eu vou ser direto contigo. O Wesley Garcia fica ou não fica no Paysandu, Felipe Albuquerque? Boa tarde a todos. Primeiro, dizer que é um prazer aqui me colocar à disposição, conversar com todos vocês que estão aqui no programa e principalmente me comunicar com o torcedor bicolor. A primeira pergunta, né, sempre perspicaz aí nas perguntas. Nós vamos fazer tudo que tiver ao nosso alcance para a permanência do Wesley no Paysandu. O torcedor bicolor é ciente de que o Paysandu teve uma oportunidade no meio do ano com muito mais tranquilidade de fazer a permanência do atleta. Nesse momento, o Wesley é um atleta que tem muita evidência no cenário nacional, é o artilheiro do Paysandu na competição e vive um grande momento. Então, compete a nós agora colocar todos os nossos esforços para que o atleta permaneça. Como eu acredito que todos saibam, o Roger Aguilera, presidente eleito, tem se dedicado pessoalmente nesse caso, esteve em São Paulo essa semana conversando com o responsável pelo atleta. Isso também vai passar muito pelo desejo do atleta permanecer, por ele reconhecer que o Paysandu foi uma instituição que abriu as portas para ele no Brasil e deu a ele essa visibilidade. Então, eu espero de verdade que a gente consiga apresentar um projeto que seja interessante para ele e que ele entenda também que continuar vestindo a camisa do Paysandu vai ser bom para ele. Então, tudo que tiver ao nosso alcance, nós vamos fazer para que isso aconteça. Meus cerebrais, eu vou recapitular a essência da resposta do executivo Felipe Albuquerque. Vamos fazer tudo para permanecer com ele na Curuzu. E depende do desejo do atleta, como eu escrevi, agora tudo vai depender dele. Como eu revelei também. Bom, galera, antes dele continuar aqui fazendo as perguntas para o executivo do Paysandu, se tá travando na sua tela aí, não é meu vídeo, tá? Ficou travando lá na live que eles fizeram, beleza? Ontem que o Roger Aguilera já teve um contato com o representante dele no Brasil, em São Paulo, na semana passada, e que colocou, conversem com ele. Amanhã vai ser talvez um dia D, ou no mais tardar na terça-feira, meu querido Felipe Albuquerque, você, Roger, Maurício Etti, toda a diretoria do Paysandu, cercando o Wesley Garcia, convencido para que ele fique na Curuzu? Sim, com certeza. Na verdade, esse trabalho já vem sendo feito. Durante a semana, nós conversamos com o atleta ainda em Belém. O Márcio Fernandes também participou de todas essas tratativas e tem sido fundamental para isso. No último treino nosso em Belém, antes da viagem a São Paulo, o Márcio conversou em particular com o atleta, demonstrando o interesse da permanência dele também. Então, nós estamos todos unindo forças aqui para que a gente consiga manter esse atleta que hoje é o nosso artilheiro, é um xodó da torcida, fiel bicolor. Então tá todo mundo muito envolvido para que isso aconteça. Desde a mudança do fim do passe, né, do início da Lei Pelé, o atleta ele passa a ter o direito de escolha, ele é soberano. Então, ainda que você preencha todos os pré-requisitos que a ele possa interessar, a gente chegou na questão financeira, nós chegamos no valor de luva, chegamos no valor de comissionamento com o agente do atleta. Se esse atleta não tiver interesse na permanência, é ele quem decide. Então, o atleta hoje... Então, aproveitando esse momento aí, o Paysandu já chegou financeiramente com os empresários do Wesley. Só falta ele agora, só ele. Dentro desse fio, dessa meadazinha que você está me dando aí na pergunta do Fred, o Paysandu já fez o que tinha que fazer com os empresários. Agora só depende do Wesley. Sim, financeiramente a gente vai conseguir se ajustar, eu não tenho dúvida nenhuma disso. Tanto no Wesley, até amplio isso, que não foi pauta nossa aqui, mas na situação do Matheus Nogueira também.
Então, o Matheus é um Borage. atleta que foi, o Borage já iniciei as conversas, já tenho conversado com o empresário dele. Toca no Erli, daqui a pouco nós vamos falar do Borose, por gentileza. Por gentileza, Felipe. Toca que nós vamos tocar no Borose, tá bom? Leva esse tema aí abordado pelo Fred. Não, esse é o assunto que o torcedor precisa de entender. Não é simplesmente ter dinheiro, não é um jogo único e exclusivamente financeiro. O financeiro pesa muito na tomada de decisão, mas o atleta ele tem livre escolha. Então é importante que todo mundo saiba disso. Então, ainda que a gente preencha todos os pré-requisitos financeiros estabelecidos, o atleta pode escolher. Às vezes o Fred sabe disso, ele pode escolher ir para outro clube ganhar menos. Então não é um jogo único e exclusivamente financeiro. E isso é muito importante que seja dito para muitas... É o que está acontecendo com o João Vieira, né? O Paysandu quer aumentar o salário dele, o contrato dele de permanência, mas o jogador não quer ficar. Às vezes não é só dinheiro. Então, essa é uma das causas aí que o João Vieira não vai ficar no Paysandu. Não é por falta de dinheiro. É porque ele não quer mais ficar aqui no Paysandu. Às vezes não parecer que assim, o Paysandu não se esforçou, o Paysandu não chegou. É o caso do João Vieira, né, Felipe? Sim. Uma questão familiar. Exatamente. Então, assim, o atleta tem livre escolha e às vezes não é só financeiro. Tem atletas que escolhem receber um salário menor porque vai estar mais perto da família, um salário menor porque tem o desejo de jogar naquele clube, ou um salário menor porque talvez seja o clube do coração. Quantas vezes a gente já não viu isso? O atleta, às vezes, reduzir o salário para poder jogar no clube do coração. Então, tem uma série de fatores. Então, o ponto-chave não é um jogo estritamente econômico, não é só dinheiro, existem outros fatores e a escolha sempre vai estar na mão daquele que é o detentor de seus direitos, que é o atleta. Aqui, vocês ouviram aí? Felipe já disse que financeiramente está mais ou menos acertado e encha o Mangueirão, vamos ajudar agora, continuar dando carinho para o Esli. E se por um lado tem essas observações que o Fred fez com muita propriedade, que a gente não pode brigar com elas, essa questão financeira. O jogador tem prazo de validade pequeno, né, tem uma vida de trabalho menor, então tem que pensar em tudo isso. Por um outro lado, para o Wesley Garcia, e aqui vai a minha mensagem pessoal para ele, terra da gente é aquela que nos dá oportunidade. Né? Então, o Wesley Garcia no Paysandu, não é que o clube tenha dado uma oportunidade para ele, não estou falando do clube, estou falando da terra. O povo do Pará, em especial a torcida bicolor, gosta demais do Wesley Garcia. No Paysandu ele não é só mais um jogador, no Paysandu ele não é só mais um estrangeiro, no Paysandu ele é um querido, né, da torcida. Se você puder me ajudar com a memória, Zé Maria, eu comparo o futebol do Wesley Garcia, como ele está acontecendo agora, com o do Albertinho, lá no início dos anos 2000, quando o Paysandu foi campeão brasileiro da Série B. Você lembra que ele era o jogador que era o xodó, saía do banco, também não era titular, e arrebentava, fazia gol. Saía do banco, fazia gol. Então, o amor a gente não explica, Elis Garcia. A torcida do Paysandu te ama. Você deve levar isso em consideração, porque sob pena de ir para um outro clube, ganhar menos ou ganhar mais, mas sempre só mais um jogador. E aí são as nossas decisões, na verdade, na vida da gente, que nos definem, as nossas decisões. Espero que você tenha uma boa decisão a tomar. E Felipe, agora sobre o Paysandu. Vamos falar agora sobre... Você já falou sobre o número de jogadores, agora vamos falar sobre investimento, sobre dinheiro, né? Tu está projetando, isso é uma coisa também, no mundo ideal, para você montar um time, para você brigar lá em cima pelo acesso, você acha, o que você, somando aqui e diminuindo dali, na tua opinião profissional, quanto é que o Paysandu tem que montar de um elenco, de folha de salarial, quanto que teria que, já limitando o salário de jogador, quem ganha mais, quem ganha menos, para ter um grupo muito forte para brigar lá em cima, pelas 4 vagas. Você está oscilando numa folha salarial de quanto, Felipe? Então, sua pergunta ela é muito interessante, porque é o seguinte, se a gente parar para pensar só do ponto de vista financeiro, a gente não consegue mensurar isso. Vou explicar por quê. O América Mineiro é o clube com a segunda maior folha da competição, atrás apenas do Santos, e não vai alcançar o acesso. Então, assim, certamente vai ter 2 grandes clubes, porque você tem o Sport, o Ceará e o Goiás, 3 folhas altíssimas na Série B, e desses 3, 2 vão ficar fora, porque Mirassol e Novo Horizontino possivelmente vão alcançar esse acesso. Eu estive ontem em Novo Horizonte conversando com o executivo, que é o Michel Alves,
O Michel é um profissional com quem eu tenho uma excelente relação. O Novo Horizontino possivelmente... Não, é goleiro? Exatamente, ex-goleiro, jogou no Guarani, Vila Nova, tem uma rodagem boa. O Novo Horizontino deve ter a 8ª ou a 10ª folha da Série B. Então, assim, o jogo não é estritamente econômico. Eu posso te dar referências aqui, assim, ó. Então nós temos clubes aí com folha de 5, 6 milhões que ficaram fora, e nós vamos ter um clube com uma folha de 2 milhões de reais que vai conquistar o acesso. Então passa por aquilo que o Zé Maria falou, assim, da pergunta que ele fez sobre gestão de ambiente, sobre qualidade de dia a dia, sobre estrutura, que o Paysandu tem crescido significativamente nessa última gestão com o Maurício. Logística. Então tem uma série de fatores que pesam, tem coisas que não são nem mensuráveis, aquilo que a gente fala assim, quando dá liga, sabe quando dá liga? Tem coisas que simplesmente acontecem, assim, dá liga e a equipe vai vencendo. Então, assim, mas para te dar referências de valores, essa é uma conversa que essa semana a gente finaliza entre eu e o presidente, porque, assim, traçar os objetivos tem que estar 100% alinhado com a questão financeira. Então não adianta a gente vender ao torcedor um sonho de acesso se a gente não tiver dinheiro para isso. Talvez seja mais um ano de manutenção, de estabilização. Talvez o principal objetivo seja ficar na primeira página, ganhar visibilidade, para ser mais atrativos para bons atletas. É um trabalho que, por exemplo, o Vila Nova vem fazendo muito bem feito. Às vezes as pessoas falam, o Vila Nova está sempre batendo na trave, mas está todo ano crescendo, está todo ano chegando perto, e uma hora pode Felipe, subir. Então que vocês tenham aí nessa janela de mercado uma nova dinâmica aí para atrair novos jogadores como o Wesley, como o Borazzi. Não, complementando, assim, Fred é profundo conhecedor do mercado, sabe? É uma série de fatores que entra na construção desse fato de trazer bons atletas. Tornar um clube atrativo passa por estrutura, pagamentos em dias, entendeu? Um bom ambiente de trabalho, um bom suporte à família, aos familiares desses atletas. Então, assim, vou dar como referência um belíssimo trabalho que o Fortaleza vem fazendo nos últimos anos, sabe? Então, assim, passa por um crescimento do clube como um todo. E credibilidade nos conquista do dia para a noite. Então, cada ano que passa é um passo importante que dá em construção de estrutura, volta a dizer, pagando em dia, recebendo bem o atleta e seus familiares, conquistando o título, tendo o torcedor ao seu lado. Então, tem uma série de fatores que passam na cabeça de um atleta e na condução de um agente quando vai escolher esse clube. Então, é isso que eu penso que nós vamos ter que construir muito bem ao longo dessa e das próximas janelas, construir bem esse pacote de interesses que a gente tem que apresentar para os gestores das carreiras e para os próprios atletas. Márcio Fernandes, fica ou não fica? E o Paulinho Boia? Márcio Fernandes, eu acredito que fica, tá? Já tive 2 conversas com ele. Voltando a Belém, a gente vai continuar essas conversas. Eu acredito que tem tudo para a permanência do Márcio. Vai me surpreender caso isso não aconteça. São alguns pequenos ajustes, mas que eu acredito. Conversei com o Márcio, finalizado. Conversei com o Boia ontem. O Boia tem uma questão que não é tão simples também. É legal a gente ficar falando dessas dificuldades. Não é vendendo dificuldade para o torcedor, não. É trazendo consciência para que o torcedor entenda. O Boia pertence a um clube da Ucrânia. Ele ainda tem os direitos. Exatamente, ele tem os direitos econômicos e federativos pertencentes a esse clube. O empresário do atleta, o Luciano Couto, mora na Espanha, um profissional com quem eu tenho uma boa relação, e ele falou ontem à noite, eu cheguei nele, Boia, e aí, vamos avançar? Ele falou, Felipe, pode tocar tudo que o Luciano fala por mim. Então, assim, ontem à noite eu já fiz contato, estou conversando com o Luciano, então não é uma operação tão simples. Hoje o Boia, sem dúvida nenhuma, é um atleta que faz muita diferença dentro de campo, e fora de campo uma excelente pessoa. Então, assim como foi a primeira resposta, começamos com o Wesley falando, o Boia é um atleta que eu vou fazer tudo que tiver ao meu alcance para contar com ele na próxima temporada. João Maurício, na segunda rodada, meu querido. Felipe, 2 questões que eu gostaria de colocar para você. A primeira em relação ao Jean Dias. Qual é a situação desse atleta? Ele vai renovar com o Paysandu? Ele tem proposta do Paysandu? Ou ele tem uma proposta do rival do Paysandu, no caso do Clube do Remo? E a segunda, o Paysandu pagou mesmo $150 mil por metade dos direitos federativos do jogador Keffel? E claro, não ocorreu durante a sua gestão, mas o jogador está aí no elenco do Paysandu. Então procedem essas informações em relação ao Jean Dias, em relação ao Keffel?
Tá, vamos lá, vou fazer meio ping-pong aqui, até para liberar mais tempo aí, para vocês fazerem quantas perguntas vocês tiverem interesse. Em relação ao Jean Dias, é um atleta que está, sim, no nosso monitoramento, e eu ainda não iniciei as conversas com ele. O Jean ficou em Belém, né, como vocês perceberam. Ele teve uma questão familiar que impossibilitou ele de viajar. Eu retorno a Belém e vou conversar com o Jean. Existe sim uma possibilidade. O Jean não é um atleta que tem um salário baixo, ele tem um salário significativo, precisa de entender o que ele pensa em relação à permanência dele. Então é um atleta que nos agrada, excelente dia. O Jean Dias, ele não tem mais contrato com o Internacional, tá? Ele só não fica no Paysandu se ele não quiser. Dia, grande profissional, grande pessoa. Sobre o questionamento que você me fez, eu não tenho conhecimento se o rival fez ou não proposta por ele, confesso, vou até falar com o papelinho, mas não sei, a gente não conversou sobre isso. Eu não sei se ele está hoje dentro do monitoramento do Clube do Remo, se ele interessa. E sobre o Keffel, é realmente verdade, tá? As informações que a imprensa, parte da imprensa tem conhecimento. Olha, eu fui o primeiro a trazer, até mesmo antes da imprensa, até mesmo de outros canais, eu fui o primeiro a trazer essa informação aí do Keffel, que o Paysandu... A única coisa que eu errei foi eu falar que o Paysandu já tinha pago, mas o Paysandu ainda não pagou os 150 mil euros, mas aconteceu de verdade a negociação, hein? A primeira informação saiu daqui do canal Bancada Bicolor. O Keffel, quando veio ao Paysandu, o Paysandu tem um compromisso de pagamento, não foi feito ainda, tá? Tem um compromisso de pagamento com o clube português para a compra do Keffel, e ele fez um contrato com o Paysandu. Então, se é um atleta que, sobre a minha gestão, ele ainda não atuou, então eu não posso dizer nada do atleta na questão técnica, né? Eu não vi atuando, não foi escolha do Márcio. O padrinho dele é forte, né? O padrinho dele é forte, hein, Felipe? Porque, sinceramente, o jogador que, na minha opinião, não mostrou nenhuma qualidade, aliás, pegou um baile do lateral do Santos, naquela derrota de 3-0, e me desculpe a minha franqueza, mas eu não sei indicação de quem foi esse jogador, mas eu não contrataria e muito menos pagaria 150 mil dólares pelos direitos federativos, a metade... É euro, hein? Não é dólar, não, é euro. ...dos direitos desse atleta. O que ainda não foi pago, né? Para você, Zé Maria, para você, João, para você, Felipe, principalmente os telespectadores, os torcedores, verem que o futebol, né, Felipe, não é uma coisa fácil, não é uma coisa previsível, né? Vocês acreditam que a diretoria do Paysandu iriam se comprometer a pagar 150, que não é dólares, é euros, por 50% de um atleta, pensando que esse atleta não poderia render? Só que não deu certo. E agora? Agora e tem ainda que não pagou. 14 horas e 12 minutos. Calma. 14 horas e 12 minutos, 14 e 12. O Paysandu não pagou o CAF ainda. E a pergunta é essa: vai pagar? Tem que pagar. Não, o clube tem uma obrigação, a não ser que o atleta seja renegociado hoje, e aí eu tenho que falar do que existe. Hoje existe. Chega até a ser piada isso, né? Quem que vai querer comprar essa bomba aí, esse Keffel aí, que tá só enganando aqui no Paysandu desde que chegou? Quem vai querer comprar essa bomba? Pelo amor de Deus. Existe um compromisso de compra do clube que o clube tem que honrar, e caso não honre, vai sofrer sanções na FIFA por conta disso. Junto à FIFA. Bom, agora eles vão perguntar sobre o Borassi. Como é que tá a situação do Borassi, e o Felipe Albuquerque vai falar aqui. Eu vou fazer tudo que tiver ao meu alcance para que ele fique. Excelente ser humano, tá? Acima de tudo. Menino trabalhador, dedicado. Tem questões técnicas a evoluir, como qualquer ser humano, um atleta jovem, mas extremamente competitivo. Leva a profissão dele muito a sério. Eu, antes de iniciar a nossa entrevista, já estava falando com o agente dele, e hoje ainda retomo os contatos. O caso dele é um caso um pouco mais tranquilo, porque a opção de compra que o Paysandu tem, ela é para 30/6, mas mesmo assim ela não está sendo tratada como uma coisa para ser vista lá na frente, não. Eu tenho conversado quase que diariamente com o agente do atleta e vou tentar construir essa operação, porque realmente é desse perfil de atletas que o Paysandu precisa,
e eu gostaria muito que desse certo, que ele permanecesse por mais tempo na Curuzu. O futebol tem dessas coisas, né? Esse lateral esquerdo, que ao que tudo indica, não performou legal, mas como o Felipe falou, né? O clube vai ter que pagar, se não pagar vai sofrer transfer ban, né, Felipe? E aí não vai poder contratar jogadores, mas é aquilo. O que eu vejo no meu bloco, nessa minha participação, é isso. O torcedor tem que entender, o telespectador e todos aqui, que está começando uma nova, de fato, gestão no clube, né? Com os novos jogadores, com poucos remanescentes, e agora que vai ser colocada a digital do Felipe Albuquerque, que vai ser colocada a digital do Roger Aguilera e provavelmente do Márcio Fernandes. Então, ter um pouco de paciência, né? Já estamos em cima do lance aí, e vai ser, e assim, só para não ficar em vão, eu gostaria que até para atiçar um pouco aí da rivalidade, o que você pensa aí? Porque o Papelinho está numa zona de conforto um pouquinho melhor, né, Felipe? Tá com contratos aí renovados de jogadores importantes, já está com uma gordurinha melhor ali, mas o que você consegue ver ali no que vai ser do Repá, tanto no Campeonato Paraense quanto na Série B? O que você já consegue prospectar aí? Cara, eu vejo com clareza que vão ser repás em altíssimo nível, né? Tanto no estadual quanto no Campeonato Brasileiro, na Copa Verde. Então, também vai ser em altíssimo nível, porque os clubes na Série B eles têm mais poder de investimento, né? Então, o torcedor vai poder voltar a ver isso depois de muitos anos, né? 2 clubes numa Série B, ganha toda a cidade como um todo, o estado do Pará, sabe? Ganha jogos melhores, você traz atletas com salário melhores, melhora o mercado imobiliário, melhora uma série de coisas. O ecossistema todo do bola. Então, assim, toda uma teia que cresce quando os clubes estão no nível competitivo melhor. Então, nesse momento é na Série B, queira Deus que o mais breve possível isso possa acontecer numa Série A de Campeonato Brasileiro, mas pode ter certeza, todo torcedor pode esperar grandes jogos na próxima temporada, porque o nível dos atletas, o nível competitivo e os clubes também competindo em questão estrutural, então ganha o ecossistema como um todo. Doutor Rui, por gentileza, a terceira rodada. Vamos lá, para minha última pergunta, terceira e última pergunta, antes, porém, já que ninguém falou, vou falar aqui. Keffel e Borazzi chegaram em julho desse ano. O Keffel foi uma condição para que o Hélio dos Anjos aceitasse o Borazzi, então o Guilherme indicou e o Hélio dos Anjos exigiu a contratação do Keffel, e está aí essa Palma, você sabe das coisas. A realidade é essa. Foi mais um presente aí para o Paysandu da gestão aí do hipoficiente. Vamos lá, e a minha pergunta é o seguinte, você sabe quantos repás você vai jogar em 2025? Vou te ajudar aqui, Felipe, conta comigo, 2 ou 3 no Parazão, 2 na Copa Verde e mais 2 na Série B, dá 7, correto, Felipe? Sim. É errado, Felipe, eu te perguntei quantos você vai jogar? Você vai jogar 365 repás todo dia, Felipe. Você vai ter que trabalhar comparando o seu trabalho com o Papelinho do lado de lá. Então, vou te falar aqui, se você começar com essa história aí de dizer o Paysandu talvez brigue aí mais um ano para não ficar, tu vai ficar com a conversa do Hélio dos Anjos, a torcida vai te rifar. Então, se o lado de lá tá dizendo que vai montar um time para subir, tu tem que montar um time para subir também. Então, como é que tu vai lidar com esse... Cara, se o do outro lado tá falando em subir, porque aqui todo mundo tá pianinho. Dá a entender que o próprio presidente do Paysandu, agora Roger Aguilera, nas suas últimas entrevistas, deu para entender que ele quer montar um time para se manter de novo. E pela entrevista do Felipe Albuquerque, já me preocupa um pouco, porque em nenhum momento ele falou que vai montar um time para subir para a Série A. Então eu quero parabenizar aí o Dr. Rui novamente pela pergunta. O repá dos executivos, Felipe. Fala venenoso encarnoso. Cara, eu vou lidar com muita sobriedade. Eu não sou vendedor de sonho. Então, assim, ainda que... Bata palma, que eu lido com pessoas inteligentes, não com papagaiões. Bata palma.
Pai dele, a sua Não, é- resposta. João Maurício, a sua pergunta, João Maurício, a terceira rodada. A minha pergunta final ainda é sobre o Wesley, Felipe, e é uma pergunta de cunho pessoal. O técnico Hélio dos Anjos e também o Márcio Fernandes ontem na coletiva, toda vez que o Wesley pratica um futebol de qualidade, faz um gol, ele nunca é lembrado pela produtividade, ele é sempre cobrado que ele é um jogador que pode participar mais. Eu queria saber, esses comentários, tanto do Hélio dos Anjos e ontem do Márcio Fernandes, que deveriam ter focado, na minha opinião, na produtividade do jogador. O Wesley tem 9 gols no campeonato, é o artilheiro do Paysandu na Série B. E é um jogador que não é titular, mas é artilheiro. Então, qual é o problema do Wesley? O Wesley deixou que o salto alto da prepotência assumisse o lugar das sandálias da humildade? Ou ele tem alguma dificuldade de lidar com essa ascensão dele vindo da Venezuela e jogando no Paysandu, que quer queira, quer não, é uma vitrine? É esse o problema? Que ele passa a ser o centro das atenções, não sabe lidar com isso, e isso acaba gerando a ciumeira dos técnicos, que querem tirar o foco de cima dele e focar no trabalho do grupo? Ou qual é o problema do Wesley? Tá, perfeito. Nessa eu não vou conseguir ser tão breve, mas eu vou tentar te explicar assim. Não é uma questão de ego, tá? Tá muito mais ligado ao modelo de jogo, aí não tem nada a ver com o Wesley em si. O problema é que o futebol moderno adota plataformas onde os atletas que jogam na extrema são muito responsáveis pela fase defensiva no jogo. E ele é um atleta que tem uma excelente relação com a bola, ele é extremamente decisivo, ele usa uma expressão brincante, mas ele é amigo do gol, sabe? Então, assim, ele conhece o caminho. Só que os técnicos o cobram para que ele cumpra essa parte defensiva do jogo. E essa é uma parte que ele vai ter que desenvolver para jogar em alto rendimento. E não só no Brasil, pensando a nível Europa, ele vai ter que desenvolver. Mas ele é uma competência treinável. E acredito que todos vocês viram o jogo de ontem, ele já fez muito melhor. Ao meu ver, o melhor jogo que ele fez nessa parte, entendeu? Talvez seja uma parte que nem todo mundo tá vendo, mas que para o treinador é muito importante, porque aquela história perdido por um, perdido por mil, isso é conversa de bar. Para o treinador isso não funciona, sabe? O treinador quer que o time recomponha, ele quer que o time defenda, e é muito difícil reverter placares dentro de um campeonato tão competitivo como é a Série B do Campeonato Brasileiro. Então, ao meu ver, nesses 60 dias que eu estive com ele, analisando todo o processo que aconteceu com ele antes, foi essa. É muito mais ligado a um modelo, a uma ideia de jogo que hoje é meio que um padrão no futebol, do que propriamente alguma coisa pessoal ou de ego dele com os técnicos. Eu não vejo desse ponto de vista, não. E aí, torcedor, o que você achou da entrevista aí do Felipe Albuquerque, executivo de futebol do Paysandu? Você sentiu firmeza aí nessa entrevista dele? Deixe sua opinião aqui no comentário, sua opinião é muito importante aqui para o canal, beleza? Eu vou também deixar o link aqui na descrição, se você quiser assistir essa entrevista completa, eu vou deixar na descrição do vídeo, beleza? Então, já deixa o like, se inscreva no canal e acompanhe tudo que acontece nos bastidores do Papão da Curuzu, beleza? Então, eu vou ficando por aqui e até a próxima. Valeu!